Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula do nosso curso de maquiagem online que eu tô ministrando aqui no canal pra vocês, gente. Pra quem já assistiu aí as aulas anteriores, sabe que nós estamos aí na parte de pele, né, aplicação de base, etc e tal. Eu falei pra vocês que eu ia ficar algumas aulas falando sobre base, sobre pele, porque, gente, cada pessoa tem um tipo de pele diferente, então são muitos tipos de pele, são muitos tipos de base, são muitos tipos de cobertura, são muitos tipos de textura, tá? Então, como a princípio eu só tenho o meu rosto para usar de exemplo para vocês, eu queria usar a maior quantidade possível de bases com todos os tipos de acabamento para poder mostrar para vocês aí a diferença, tá certo? Então, quando nós começamos aí a falar sobre bases, eu mostrei vários tipos de bases para vocês, deixei vários exemplos, fiz a aplicação de uma bem levinha, na verdade um BB Cream. Aí a aula passada eu fiz a aplicação de bases de cobertura média. Eu deixo sempre aqui na descrição do vídeo a playlist com todas as aulas já ministradas nesse curso, nesse módulo, né, na verdade, para vocês 2018. Então, para quem não assistiu as aulas anteriores, vem aqui na playlist que vocês conseguem acessar todas. E aí na aula de hoje, gente, eu vou aplicar uma base de cobertura alta para vocês e falar aí a diferença dela para as outras bases que a gente já aplicou até agora aqui no curso, tá certo? Na verdade, gente, nós teremos aí duas aulas com aplicação de base de cobertura alta. Isso porque na aula de hoje eu resolvi usar apenas bases importadas, duas bases que eu tenho amado, sabe, de cobertura alta, porque para quem me conhece, me acompanha, sabe que falei para vocês na aula passada que eu sempre acabo dando preferência para bases de cobertura média, mas tem duas bases de cobertura alta assim que eu realmente tenho amado. Inclusive eu tenho resenha dessas duas bases aqui no canal. Uma é a da Huda Beauty e a outra é a da Maybelline, tá certo? Só que como as duas são importadas e eu quero também usar aqui no curso bases nacionais, apesar de eu ter usado a da Vult na aula passada, eu quero usar também a da Tracta e a da Pausa para Feminices, que eu mostrei pra vocês também em alguma das aulas sobre bases, né, que são nacionais, e mostrar essa diferença aí pra vocês, tá certo? Então nós teremos aí duas aulas de aplicação de base de alta cobertura. E isso é bom porque eu aproveito e mostro pra vocês também alguma diferença entre as bases importadas, não as bases importadas especificamente e as nacionais, mas dessas bases especificamente que eu estou usando hoje, né, para as que eu vou usar na próxima aula, né, que também são de alta cobertura, independente de serem todas elas nacionais ou importadas, tá certo? E eu resolvi usar nesse curso, gente, essas duas bases aqui, uma de cada lado do rosto, também para aproveitar, embora eu já tenha feito resenha dessas duas bases para vocês, mas para aproveitar a deixa e mostrar para vocês que essa daqui já é uma base mais cara da Huda Beauty. Eu tenho uma resenha acho que de uns 20 minutos falando tudo sobre essa base, né? Só que aqui na gringa ela custa aí na faixa de $40 por aí. E no Brasil eu imagino que ela não deve estar chegando por menos de R$180, eu imagino. E essa daqui da Maybelline, que também é um lançamento da Maybelline, é a Super Stray 24 horas, que eu sei que tem aí no Brasil essa base, só que essa daqui é de alta cobertura, gente. Então ela é lançamento aqui na gringa também. E eu tenho aqui que ela também vai pro Brasil. E ela é uma base muito comparável. Aqui na gringa ela custa na faixa de $13 e ela é muito comparável com essa base da Huda Beauty. E quando eu fiz a resenha das duas, eu não fiz essa comparação. Então eu vou aproveitar essa aula, gente, para usar uma de um lado e a outra do outro, né, a mais cara e a mais barata, e mostrar pra vocês aí o tipo de cobertura, o tipo de aplicação, e aí vocês já veem aí a diferença também entre uma e a outra, tá bom? Eu vou começar, gente, pela base da Huda Beauty. Pra quem não assistiu a resenha, eu estou usando a cor 240N, que é a Toasted Coconut, e ela tem dado assim certinho pra minha pele, tá? Detalhes sobre ela vocês podem acompanhar na resenha. Uma coisa que eu não falei pra vocês na aula passada, gente, é que eu sempre acabo colocando aqui na minha mão mesmo, quando eu vou aplicar a base em mim mesmo, só em mim. Eu vou colocar aqui 3 pumps, tá? Eu sempre coloco mais do que eu deveria, mas eu sou dessas que eu prefiro que sobre do que falte, entendeu? Pra vocês verem que, apesar dela ter alta cobertura, ela já é assim mais líquida, tá vendo? Então eu sempre coloco na minha mão, mas geralmente quando eu vou maquiar alguma cliente, eu uso a plaquinha, tá bom? Tanto em cursos que eu ministro ou em clientes eu acabo usando a plaquinha.
grossinha. E antes de eu começar a aplicação dela, gente, eu fiz aqui os cuidados com a pele, mas eu não apliquei o primer também. Na aula passada eu já apliquei um primer com vocês, que foi o primer da Revlon, que é um primer que eu tenho gostado muito de usar, já falei na aula de primers o porquê. E hoje eu vou usar um primer diferente pra não ficar sempre na mesmice, né? Vou tentar cada aula usar um primer diferente. Esse aqui é nacional, também não é um primer muito barato, ele contém 1 grama, acho que eu mostrei ele pra vocês na aula de primer, sabe? Mas que ele é um primer, pra quem não tem acesso a produtos importados, ele é um primer que ele tem a proposta, assim, muito parecida com o primer da Revlon, assim, sabe? Ele é branquinho, ele vem dos derivados de arroz, né? Espero que na luz da câmera dê pra vocês verem, que eu vou fazer a aplicação com os dedos, porque ele não é tão fininho, olha, tá vendo? Então, eu prefiro fazer a aplicação com os dedos, que eu acho que fica mais fácil de espalhar. Esse daqui eu já vou espalhar assim mais no rosto inteiro, porque ele já é mais cremezinho. E ele também, assim como o primer da Revlon, ele matifica assim a pele na hora. E o primer, além de prometer esconder os poros, embora eu ache que o da Revlon ele esconda mais os poros, ele também tem uma promessa de fazer um disfarce óptico no rosto das linhas de expressão, tá certo? Tipo, fazer a gente parecer um pouco mais jovem. Então, pra quem tem um pouquinho mais, assim, de condições de investir em um produto nacional não tão barato, esse primer da Contém 1 grama aqui é um primer que eu indico bastante também, tá? E é um primer que eu indico muito para peles maduras, muito mesmo. Quando eu vou aplicar uma base de alta cobertura na pele, gente, sendo ela mais líquida assim, ou sendo ela assim já mais densa, dificilmente eu pego ela assim com um pincel, seja o kabuki ou língua de gato, que eu falei pra vocês na aula passada, a diferença de aplicação usando esses dois produtos, e vou aplicando assim na pele. Isso porque, gente, a base de alta cobertura, sendo ela mais líquida ou sendo ela assim mais densa, ela naturalmente deixa assim uma camada na pele um pouco mais grossinha, digamos assim, do que uma base de média cobertura. E além de tudo, o pincel kabuki ele vai acabar sugando também mais produto, que não é muito bom para a nossa economia. Mas eu estou fazendo aqui a aplicação com o pincel kabuki para vocês verem assim que é possível, mesmo assim é uma preferência minha não usar o pincel kabuki, mas é possível sim fazer a aplicação dela com o pincel kabuki, tá, gente? Assim como também é possível fazer a aplicação dela, olha, com o pincel língua de gato, da mesma forma que eu ensinei pra vocês na aula passada. No entanto, com o pincel língua de gato, você tem que tomar assim um pouquinho mais de cuidado, porque ele economiza um pouco mais de produto que o pincel kabuki, você consegue aplicar uma quantidade um pouco maior de produto, e essas bases assim de alta cobertura, gente, elas tendem a secar assim um pouco mais rápido. Então, na aplicação dessa base, gente, tem sim uma diferençazinha em relação às bases que a gente já aplicou anteriormente, tá? Por conta dessa textura dela diferenciada, a base de alta cobertura, se você não fizer a aplicação dela muito bem, todos esses pelinhos que a gente tem no rosto, que eu nem vou tentar mostrar em vídeo pra vocês, né, porque não dá, mas pra quem usa base de alta cobertura vai entender o que eu tô falando, ou se você fizer na sua casa você vai entender. Se você não fizer a aplicação dela bem direitinho, esses pelinhos, esses poros de onde saem esses pelinhos aí, a base não entra direito neles, né? É nessa hora que vale aquela lei de você tentar aplicar assim, ó, mais de baixo pra cima com o pincel língua de gato, mas mesmo assim, gente, não vai funcionar, porque a base vai acabar muitas vezes não tampando esses porozinhos. Então, na minha opinião, quando você vai usar uma base de alta cobertura que tenha uma textura assim um pouco mais grossinha, o uso da esponjinha, independente do pincel que você usar, ele é imprescindível, porque a esponjinha, eu já tenho um vídeo falando sobre isso, gente, mas qualquer coisa até gravo um update, mas a esponjinha, ela foi feita assim num conceito de que a nossa pele é porosa, certo? Então, se você tem um produto poroso também, ele vai ser compatível com a nossa pele e vai ser mais fácil, vai dar um acabamento assim mais natural. E por ele ser poroso assim como a nossa pele, vai ser mais fácil de preencher esses buraquinhos, digamos assim, esses micro buraquinhos que a gente tem no rosto, tá? Quando a gente aplica assim essa base de alta cobertura, gente, assim como eu fiz na aula passada,
passada, eu sempre aplico de pouquinho, coloco aqui uma partezinha, que nem eu fiz agora, passei aqui nesse meião. É mania minha começar por aqui, mas você pode começar da onde você achar melhor. E em seguida, no que eu aplico a base, eu já venho com a esponjinha, gente. Até com base de média cobertura, eu sou viciada em ficar com a esponjinha assim, ó, o tempo todo, porque a esponjinha vai ajudar a preencher esses buraquinhos aí, sabe? E além de tudo, você tem que passar de pouquinho, gente. Tudo bem que a base de alta cobertura, ela é feita justamente para cobrir mais defeitos do que uma base de cobertura menor, seja ela de média cobertura ou cobertura leve, sabe? Ela é feita para cobrir mais defeitinhos do que essas bases e deixar o nosso rosto assim com aquela aparência de rosto de boneca. Mas se você aplicar aquele blush de uma vez, pegar uma quantidade gigante de base e aplicar assim de uma vez no rosto, a probabilidade de ficar aparecendo esses buraquinhos que eu falei pra você e de marcar as linhas de expressão é bem maior do que se você aplicar o produto assim aos poucos, sabe? Dependendo da base, se ela tiver realmente uma cobertura power, tipo essa daqui que vocês acho que conseguem ver nitidamente aí no vídeo, que ela tem essa cobertura power, pouquinho que você aplica, você já consegue assim uma cobertura master com ela, sabe? Só que a partir do momento que você usou uma quantidade de produto bem pequena, que é o que eu estou fazendo aqui, usando uma quantidade menor do que eu usaria numa base de média ou de baixa cobertura, você tem a probabilidade de construir camada. O que seria construir camada? Aplicar uma segunda camada por cima dela, caso a primeira não tenha sido tão satisfatória. Ah, que adianta usar uma base de alta cobertura se eu vou ter que usar pouquinho e eu usando pouquinho ela não vai cobrir tudo. Se ela não cobrir tudo, aí você tem a possibilidade de aplicar aqui uma segunda camada por cima dela pra terminar de cobrir os defeitinhos que você quer. Eu tô aplicando aqui o resto com o dedo, gente, porque por ela ter essa textura assim mais de pomadinha, que é bem característico das bases de alta cobertura, eu acho que eu tenho duas bases assim que não tem essa característica, que eu vou falar pra vocês delas futuramente, mas por ela ter essa textura assim mais densa, tipo pomadinha mesmo, que eu acho que é a comparação mais próxima que eu posso fazer pra vocês, eu acabo aplicando assim com os dedos mesmo, ó, tá vendo? E aí com a esponjinha eu vou dando aquelas batidinhas lá que eu fiz com vocês na aula passada. Uma coisa que eu não falei pra vocês na aula passada também, gente, é que essa região aqui, ó, que vai chegando próximo ao cabelo, geralmente eu faço da mesma forma que eu faço no pescoço, sabe? Eu vou pegando tipo o resto de base que eu já apliquei na testa e vou arrastando aqui pra cima. Na grande maioria das vezes, gente, digamos que em 90% das vezes, acaba sujando sim o nosso cabelo aqui em volta, sabe? Deixando esse comecinho assim do cabelo um pouco mais esbranquiçadinho, sabe? Isso daqui é prático. Tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. Ai, como é que eu faço? Eu aplico, eu sujo o cabelo ou não? Na minha opinião, gente, suja sim, entendeu? É preferível que você arraste o restinho do produto lá pra entradinha do cabelo, sabe? Sujar sim o seu cabelo e depois você vir com um lencinho, depois que você terminou a maquiagem completa, não precisa nem ser não precisa nem só ser depois da base, sabe? Pegar um lencinho e ir limpando assim, sabe? Aquela sujeirinha que você fez no início do cabelo, ó, tá vendo? Ó, já vai saindo aqui no lencinho. Você pode fazer isso no final, quando a sua maquiagem já está pronta, do que você deixar essa parte aqui sem aplicar a base corretamente, porque principalmente nas fotos, se a base ela tender a dar uma certa estouradinha, digamos assim, no flash, isso aqui vai aparecer assim master. Então é sempre bom você preencher sim essas partes aqui do cabelo, tá? Então eu tô fazendo aqui, gente, da forma que eu faço naturalmente, mas como eu disse, a aplicação da base é muito pessoal. Eu dei aí pra vocês 3 opções, né, do pincel kabuki, o pincel língua de gato, a esponjinha, e cada um faz a aplicação da forma que achar mais pertinente. Assim como eu fiz nos outros vídeos, eu também estou aplicando base aqui na minha região dos olhos, gente. Porém, isso aqui eu costumo fazer somente quando eu vou fazer maquiagem diurna. Vocês vão entender futuramente o porquê disso, tá? Eu apliquei bem pouquinho produto nessa metade do rosto, como vocês podem ver, gente. Olha aqui, ó. Eu usei tipo metade, um pump meio, vai, do que estava na minha mão. E eu achei assim que essa cobertura aqui pra mim, Sandra, já é uma cobertura alta e uma cobertura muito boa. As bases de cobertura alta,
pelo fato delas terem essa textura assim mais densa, gente, elas tendem a marcar as linhas de expressão mais do que as bases de cobertura leve ou média, porque elas têm essa textura aí um pouco mais grossinha que tende a acumular nessas linhas que a gente tem aqui, ó, linhas de expressão, não necessariamente quer dizer velhice, tá, gente? Linha de expressão a gente tem desde bebê. Então essa linha de expressão aqui, dependendo da base que você usar, ela pode marcar essa linha aqui, ó, abaixo dos olhos, que a gente vai falar futuramente. Também as bases de alta cobertura, elas tendem a marcar bastante, e para quem tem um pouquinho mais de linha, tal, que tem a pele um pouquinho mais madura, essas linhas tendem a aparecer mais mesmo. Então, base de alta cobertura, principalmente com uma densidade mais grossinha, não é o tipo de base que eu geralmente indico para quem tem a pele assim um pouco mais madura ou com um pouco mais de linha, porque é praticamente assim inevitável que essas linhas fiquem um pouco mais marcadas do que o normal, tá? Já faz uma grande diferença em relação a uma base de cobertura média. E eu vou aplicar do outro lado agora a base da Maybelline que eu falei pra vocês. Eu vou aplicar aqui, dessa vez eu vou dar só um pump, porque esse aqui sai um pump e meio, vai. Que esse aqui sai um pouquinho mais de produto do que a base da Huda, olha. A corzinha das duas é bem parecida, a minha pele está mais branca do que ela costuma ser, gente. Não sei porquê, mas algumas bases minhas que eu uso no inverno já estão escuras pra mim, então quando eu gravei a resenha dessa base aqui, eu estava usando a 220, depois eu acabei comprando pra mim a 128, que é essa cor aqui, que é a que eu estou usando no momento, e eu achei a cor das duas assim bem parecidinhas. Ambas as bases, coisa que eu vou falar pra vocês também futuramente, elas tendem a oxidar. Quando você vai comprar uma base, só o título dela mate já insinua que ela vai oxidar um pouquinho. Então isso é uma coisa natural de base mate, tá? Então tanto a base da Huda, que já deu uma oxidada, não sei se no vídeo dá pra ver, mas na hora que a gente aplica assim dá a impressão que ela fica um pouquinho mais clara, aí depois ela oxida assim cerca de meio a um tom, tá? E aqui no meu caso, aqui pessoalmente, eu vejo ela exatamente da cor da minha pele, tanto que se eu tivesse com ela no rosto inteiro, talvez não desse nem pra perceber pessoalmente que eu estaria de base, tá? E já essa daqui, ela oxida também do mesmo tanto, só que dessa vez, gente, eu vou fazer a aplicação sem o pincel, só com os dedos, tá? E aí uma coisa que eu queria mostrar pra vocês, deixa eu aproximar aqui um pouquinho mais. Ó, vocês conseguem ver esses buraquinhos, eles ficam mais visíveis. E isso acontece quando você aplica uma camada assim mais grossa. Ó, tô aplicando uma camada grossa pra vocês verem, né? Esses buraquinhos acabam ficando um pouco mais visível. Por isso que eu aconselho vocês a aplicarem de pouquinho, né? Pra quê? Pra vocês primeiro preencherem esses buraquinhos. Ó, apliquei aqui com um dedo. E agora eu vou aqui dar as batidinhas com a esponjinha pra ela poder entrar. A cobertura dela vai ficar menor? Vai ficar menor. Mas é melhor que o acabamento fique mais bonito e a cobertura menor do que você aplicar aquele rebocão de uma vez, né? A base da Kat Von D, ela é mestre em fazer isso e ficar depois você fazer assim, ó. E ver os seus buraquinhos todos aparentes, entendeu? E como vocês podem ver, a textura das duas bases que eu tô aplicando aqui no rosto, uma de cada lado, elas são bem parecidas. O que eu poderia dizer pra vocês é que essa base aqui da Maybelline, ela é uma base um pouquinho mais líquida, vai. A da Huda, por mais líquida que ela seja, quando você faz a aplicação no rosto, você sente ela um pouquinho mais densa, ela gruda um pouquinho mais na pele do que a base da Maybelline. A base da Maybelline a gente consegue perceber na aplicação, tá, gente? A olho nu é difícil eu mostrar isso pra vocês, mas na aplicação a gente consegue perceber que ela desliza mais assim na pele, entendeu? Enquanto a base da Huda, desde o primeiro coisiquinho que você colocou na pele, ela já começa a secar, já começa a ficar mais grudentinha, já começa a pregar mais na pele, digamos assim. Quanto mais você demora pra espalhar esse produto na pele, mais difícil vai ser de você conseguir um acabamento assim mais bonito
pra poder preencher esses buraquinhos, esses poros que a gente tem assim na pele, tá vendo? Mas com uma camadinha de base, olha, pequenininha, tanto de um lado quanto do outro, você já consegue uma cobertura alta e muito boa com ambas as bases. Olha, o acabamento das duas, na minha opinião, é bem parecido. Eu digo pra vocês que a da Huda cobre um teco a mais do que essa daqui da Maybelline, tá? Mas atualmente das bases de alta cobertura são bases assim que eu tenho amado, porque apesar de elas serem bases de alta cobertura, elas não são essas bases que dão aquela sensação de meleca no rosto. É a melhor palavra que eu posso usar pra descrever pra vocês, sabe? Meleca e crosta, aquela coisa assim de que você tem 1 quilo de produto no rosto. Quanto menos você sentir a maquiagem no rosto, gente, melhor. Agora, eu vou falar isso daí pra vocês na próxima aula, que a gente vai fazer a aplicação de outra base na próxima aula, mas você tem a opção também de fazer a diluição do produto quando você quer aplicar uma base de alta cobertura e você percebe que ela é mais densa, que ela vai deixar essa sensação no rosto de coisa grossa, sabe? Então você tem a opção de diluir um pouquinho o produto, mas eu vou deixar pra falar sobre isso pra vocês na próxima aula, tá? Mas eu vou aplicar aqui, porque aqui foi uma primeira camadinha assim pra deixar a base assim, tipo, com uma cobertura já maior do que uma base de média cobertura, entendeu? Mas se pra você não foi suficiente, não cobriu as manchinhas que você queria, não cobriu as sardinhas e você não quer apelar para o corretivo colorido, você tem a opção sim, agora, né, que você fez aquela camada mais fininha, de aplicar uma segunda camada. Mas essa opção de aplicar uma camada fininha por cima, ela é boa, gente, por quê? Porque às vezes com uma camadinha você conseguiu cobrir a maioria das coisas que você queria no rosto, sem deixar a base com aquela sensação de crosta, de reboco, sabe? Você tem a opção de ir só onde você tem mais manchinhas, no meu caso, vai, eu tenho mais manchinhas assim na bochecha, olha, tá vendo? Quando a gente aplica assim, ó, só encostando, fica bem nítido os buraquinhos do rosto, ó. Tá vendo como não preenche os buraquinhos do rosto? E dificilmente você consegue preencher esses buraquinhos assim, ó, que são os nossos poros, na verdade, né? Somente com o pincel, tanto língua de gato quanto o kabuki. Então, nesse caso, gente, a esponjinha pra mim é imprescindível, olha, pra cobrir, ó, esses buraquinhos, porque pelo fato dela ser porosa, ela consegue alcançá-los com mais facilidade que o pincel. Por isso que o acabamento com a esponjinha sempre é o mais perfeito, olha, tá vendo? Então você tem essa opção aí de aplicar um pouquinho mais de base só na região onde você tem mais manchinhas e você quer esconder aí um pouco mais, ou você tem a opção de aplicar ela no rosto inteiro, ó, do jeito que eu fiz, uma segunda camadinha bem fininha e já ir sempre espalhando, olha, porque aí sim você já conseguiu uma cobertura bem power sem colocar 1 quilo de base no seu rosto, gente. E é assim que a gente faz a aplicação da base de alta cobertura, gente. É a melhor forma, é o melhor resultado e aqui você consegue sim uma cobertura power. Pode perceber que essa segunda camadinha que eu apliquei aqui, ó, da base da Huda desse lado, já deu uma diferença assim bem grande em relação ao lado que eu apliquei uma camadinha só da Maybelline. E ainda assim eu consegui fazer com que ela não ficasse com aquela textura assim muito grossa. Não tô sentindo como se eu tivesse com 1 quilo de maquiagem no rosto, entendeu? Então assim como eu apliquei essa segunda camada aqui do meu lado direito, eu vou aplicar com a base da Maybelline agora uma segunda camada do lado esquerdo pra gente poder igualar os dois lados, né? Vocês conseguiram ver a diferença antes, pra eles poderem ficar iguais. Pronto, gente, agora com as duas camadas aplicadas aqui dos dois lados, vocês podem ver que fica realmente uma cobertura muito power, né? Muito power. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar de fazer aqui a minha maquiagem, né? Já que eu comecei com aquela cara lavada de sempre, pra gente terminar a aula aqui um pouco mais bonitinha, sem ficar parecendo assim fantasma, eu vou finalizar aqui a maquiagem e volto pra gente fazer as considerações sobre a aplicação da base de alta cobertura, falar o restinho que falta aí pra vocês e finalizar, tá certo? Então, volto já. Voltei aqui, gente, já com a make finalizada. Gravei tutorial também, fiquem tranquilas que vocês terão aí o tutorial da make completa pra vocês. Eu só vou ter como mostrar pra vocês a diferença dessa base e das bases de média e de leve cobertura, assim, se eu aproximar a câmera bem pertinho, tá?
As bases de alta cobertura, elas tendem sim a cobrir a maioria dos seus defeitos. Em vídeo, assim como vocês estão vendo aí, vocês conseguem enxergar um acabamento, digamos assim, impecável. Aquilo que a gente chama de rosto de boneca, rosto de porcelana, sabe assim, quando a gente fala? Realmente, gente, fica um acabamento muito lindo, tanto para fotos, quando a foto não vai ter altíssima resolução, quanto o vídeo, quando o vídeo também não é um vídeo HD, que falaremos disso posteriormente e tal. E é uma ótima opção de base se você quer usar à noite, em qualquer evento noturno, porque aí você pode carregar o quanto você quiser na make. Eu não carreguei tanto nessa daqui, poderia ter feito uma bem mais pesada, mas quando você quer fazer uma make assim bem mais noturna tal, é o tipo de base perfeita para você usar nessa ocasião. Porém, gente, é o tipo de base que eu não indico para ser usada durante o dia. Tem gente que não tá nem aí, que usa e tal, mas a questão da base de alta cobertura é a seguinte: ela realmente deixa um acabamento muito lindo quando você olha assim a pessoa de pertinho, mas eu tô aqui gravando pra vocês, gente, com uma luz artificial. Se eu for ali na janela e usar a luz natural pra mostrar pra vocês, e eu aproximar a câmera bem pertinho de mim, bem pertinho, esse aqui é o máximo que eu consigo, então deixa eu chegar aqui, vocês vão ver que esse tipo de base é a base que inevitavelmente marca mais as linhas. Olha, no caso essas duas bases que eu tô usando aqui, elas até que marcam um pouco. Eu falei isso na resenha pra vocês, mas elas marcam assim um pouquinho, inclusive assim no cantinho da boca, sabe? Elas marcam mais do que uma base de cobertura menor. Então dificilmente eu vou conseguir mostrar isso em vídeo pra vocês, mas pessoalmente seria uma coisa assim bem fácil de perceber, sabe? Justamente porque a gente fica assim linda, rebocona assim em vídeo, mas na luz do dia qualquer coisa extra que você aplique assim no rosto com maior quantidade, com maior cobertura, fica mais visível, sabe? Então é o tipo de base que maquiador ama pra maquiar uma noiva, por exemplo, pra maquiar convidados, pra maquiar pessoas para qualquer evento assim importante noturno, porque aí você cobre tudo, deixa aquele aspecto de boneca, né? A luz da noite não é o suficiente pra dar pra ver os pequenos defeitos, entre aspas, que ela deixa. Ela que eu digo, gente, as bases de alta cobertura em geral. E as fotos e o vídeo, como vocês estão vendo aí, fica lindo, deixa um acabamento lindo. Mas, pessoalmente, gente, nos cursos presenciais eu costumo mostrar isso pra vocês, dá pra ver que você acaba aparentando sim ser um pouquinho mais velha, por melhor que seja a base, mas como eu disse, essas daqui ainda são uma das melhores que eu tenho assim de alta cobertura. Tem as outras também, a da Urban Decay, que é maravilhosa, da Estée Lauder, mas que por melhor que ela seja, assim, ela acaba deixando a gente com um aspecto assim um pouquinho mais velha. Eu usaria uma base de alta cobertura e uma pessoa de pele madura? Depende, gente. Esse é o assunto que eu vou falar com vocês aí na próxima aula, que a gente ainda vai continuar nesse assunto aí de base de alta cobertura. Eu vou fazer uma outra aplicação com vocês aí usando as bases nacionais e usando outros meios, mas eu queria mostrar nessa aula pra vocês o cuidado diferenciado que vocês têm que ter na hora da aplicação de uma base de cobertura alta. Se você quiser que ela dure mais tempo no seu rosto e se você quiser que ela realmente deixe a sua maquiagem mais bonita, não te deixe tão envelhecida, né? E faça a diferença, principalmente pra quem tem mais manchinhas no rosto, tá? Esse lance das manchinhas, gente, eu já tenho uma aula lá atrás falando sobre isso, mas eu vou gravar uma mais recente falando mais ou menos a mesma coisa, tá? Explicando talvez com um pouco mais de detalhes em cima das dúvidas que muita gente deixou lá naquela aula. E a gente vai falar posteriormente sobre essa aplicação por baixo da base. Por enquanto eu tô ensinando aqui o basicão, sabe? Que é o que a gente faz no dia a dia, porque esse tipo de base aqui, ela costuma cobrir manchas que não são assim tão fortes, sabe? Eu mesmo tenho umas manchinhas aqui em volta do nariz, sabe? Que essa base, ela cobre absolutamente tudo, cobre olheira, cobre tudo. Então ela é uma opção ótima pra quem tem um pouco mais de defeitos na pele e não quer ficar apelando pra aquele bando de produto no rosto, um monte de corretivo e camuflagem, não sei o que. Então deixa um acabamento aí muito bom, tá certo? Então espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, gente. Vão deixando as dúvidas de vocês aqui embaixo que vocês gostariam de saber, que mesmo que eu não consiga responder, gente, eu leio todas e aí quando eu for gravar a próxima aula, eu já comento sobre esse assunto aí com vocês também, tá bom? Não esqueçam de deixar o meu joinha aqui embaixo, gente, porque vocês me ajudam bastante na divulgação, porque o YouTube não entrega mais os vídeos se você não deixar o seu joinha. Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, gente. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo e me sigam lá nas redes sociais para vocês acompanharem qualquer evento extra, tá certo? Um beijo
enorme pra vocês e fiquem com Deus.